oficialmente. Vamos que vamos, né? Eu vou abrir aqui o Calidró, que é o nosso quadro branco. Então, ó, a gente passou nesses 3 dias aí por uma imersão contextual, né? A gente falou do BI tradicional, entendeu lá o cenário. Depois a gente emendou no cenário 2023, né? De dados, que é já num contexto moderno, atual, né? Aí a gente viu um pouco como é que atualmente se trabalha, né? O nome lá do repositório de dados costuma ser Data Lake, como é que ele se divide, como é que o trabalho acontece, né? Aí a gente vai virar essa página contextual hoje e vai começar a entrar numa linha um pouco mais prática. Deixa eu aceitar quem está chegando aqui. Preciso desabilitar isso, não sei como. Acho que o Leandro que mandou o convite, ele vai ter que pedir para ele depois. Boa noite. Viu? Imagina. Então hoje a gente vai começar a falar e discutir bancos de dados. Beleza? Esse é o assunto que a gente vai entrar. Então, ó, se for olhar para esse contexto todo, né, a gente vai falar de coisas que têm a ver especialmente com as fontes de dados, tá? Por que a gente vai entrar nesse tema, bancos de dados? Porque para o engenheiro, geralmente, ele lida com bancos de dados quando ele vai começar o trabalho. Então, ele precisa saber identificar, traduzir, entender, compreender aquilo que ele está recebendo como fonte, que na maior parte dos casos, de novo, é banco de dados, tá? Em projetos dessa natureza aqui. A gente vai aprender banco de dados para desenvolver banco de dados? Não. Não, a princípio, né? Ou seja, a gente não quer. Está chegando mais gente aqui. Acho que eu já admiti todo mundo. Então, o que a gente vai ver, Vocês estão ouvindo o alerta que dá ou não? Só eu escuto. Eu começo a falar e vem um tu, Eu tu. escuto também, mas já vou admitindo também rápido aqui conforme vai aparecer. Ah, você está me ajudando? Beleza, Opa. boa. Vamos lá. Deus. Essa galera nem parece que nasceu na Suíça. Chega meio atrasadinha assim. Vocês nem parecem suíço, pô. Alemão. Boa noite a todos aí que chegaram agora. Então a gente já tinha iniciado aqui. E o que a gente vai fazer a partir. Você viu, ó, começa a falar, vem um. Vamos esperar. Deixa eu respirar um pouco. Esperar um pouquinho. 5 segundos, porque vai vir mais um, ó. Não, não veio. Então vou começar a falar. Então a gente, a partir de hoje, começa a falar de banco de dados, né? A gente vai entrar nessa conversa de banco de dados para entender e compreender o máximo possível sobre esse bicho chamado banco de dados, tá? E que a gente vai ver conceitos, a gente vai começar por conceitos, vai falar de tabelas, campos, registros, relacionamentos e chaves. Depois a gente vai entender e aprender sobre modelagem de dados. Dentro de modelagem, a princípio, a gente vai entender o que é um modelo conceitual, um modelo lógico e um modelo físico. Depois a gente vai aprender sobre o que é uma ferramenta case, que são ferramentas usadas para desenvolver, para desenhar banco de dados. E por fim, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, aprendendo a manipular um banco de dados. E vai aprender linguagem SQL para isso, tá? Para que a gente quer aprender banco de dados? Porque
nós como engenheiros, a gente lida, esse é o principal elemento que a gente lida no começo do processo, no começo da conversa. Então, geralmente um trabalho de engenharia começa a partir de um banco de dados que é chamado de fonte. Você vai receber algumas fontes ou vai precisar acessar algumas fontes. E essas fontes, geralmente, são bancos de dados, tá? Então, aqui, como a gente falou lá em cima, ó, as fontes não vou falar todas as vezes, mas quase todas, vão ser bancos de dados de sistemas transacionais. Vão falar assim, ó, eu quero um trabalho analítico sobre os dados de clientes, igual a gente falou lá em cima, de dados financeiros e dados de atendimento. Legal. Vocês vão se deparar com 2 bancos de dados desses respectivos sistemas transacionais. Então, vocês vão precisar ser capazes de identificar o banco, compreender o banco, interpretar o banco e manipular ele, beleza? Então, é base. Depois que a gente passar por essa jornada aqui, que vai levar alguns diazinhos, a gente vai entrar, enfim, na última, que é modelagem multidimensional ou Star Schema. E aí sim, é algo que na atividade do engenheiro, na atividade como engenheiro, você cria a partir dos bancos de dados chamados de fontes. Beleza? Até aqui? Dúvidas, perguntas? Multidimensional. Sem perguntas por enquanto. Todo mundo aquecendo aí, né? Ou cansado do dia, né? Aquecer de novo não, né? Vamos lá. Todo mundo mais cansado hoje, né? Quinta-feira, os problemas no dia. Vamos lá. Conceitos de banco de dados, para a gente começar a falar. Mas antes, eu queria perguntar para vocês. Isso aqui que eu estou sugerindo passar para vocês, é muito básico? Vocês já conhecem? Já fazem? Fazer é uma palavra muito forte, né? Conta para mim aí, como é que é? Fazer é uma palavra muito forte. Entendi. No mínimo, uma noção. Ah, beleza. Valeu, Gabriel. Gabriel, você é o cara da câmera, né? É só para não perder o costume. Sim, eu sou o flamenguista, o cara da câmera. É isso aí. Tô sempre aqui, professor. Boa. Quem mais aí se habilita? Valeu, Gabriel. Quem mais se habilita a falar? Só para eu saber se, pô, eu vou aqui ensinar Bom, a gente... pode falar. Você eu sei que é mais avançadinha, Larissa. Você já andou fazendo uns paranauê aí com Big Data e tal, né? Então, você é um pouco ponto fora da curva. Ou estou enganado? Sim, que no antigo Bootcamp a gente a gente viu modelagem de dados antes de ver a linguagem SQL e basicamente a gente viu, só que é muito bom rever e de um ponto de vista diferente. Ah, tá bom. Que bom. Que bom que você não vai ficar desestimulada já tendo conhecido. Quem aqui nunca viu conceitos de banco de dados? Eu estou partindo do princípio de que ninguém viu, tá? Então, só confirmem para mim aí se alguém... Oi. Boa noite. Boa noite, Antônio. Essa parte de conceitos de bancos de dados tem certa familiaridade, mas quando avança aí para modelagem, um case, caso de case, seria tudo algo novo para mim. Principalmente Legal. também a parte do SQL. Maravilha. Então, joia. Então, você também vai ter que ter um pouquinho só de paciência. Eu só queria saber se eu devo começar do comecinho. Ninguém está querendo dizer que nunca viu, né? Tem alguém que nunca viu? Vale a pena? Eu nunca vi. Não. Valeu, um Fabrício. Pronto.
Não, é? Ah, então beleza. Vamos nessa, então. Para começar a falar de conceito de banco de dados, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o bom e velho, adivinha, SQL? Não, Excel. É, isso mesmo. O mais popular e utilizado banco de dados do universo. É isso aqui, ó. Vocês sabiam? Só que nem é, né? Banco de dados. Mas esse cara aqui, sabe por que que ele é usado como banco de dados? Porque ele tem cara de banco de dados, porque a estrutura desse negócio aqui, chamado planilha, é muito similar. Mas não chega a ser, ele não chega a cumprir o papel de um banco de dados, eu vou mostrar por quê. Então, nós vamos explorar os conceitos aqui, usando na prática, tá? Juntos aqui. Vocês estão vendo bem minha tela aí? Eu estou ampliando aqui o zoom. Deixa eu fazer um teste aqui. Vocês enxergam o que está escrito aí, não? Sim? Sim. Maravilha. Está escrito o quê? Só aquele desconfiado, né? Será que estão vendo mesmo? Banana? Puta, Teste. que comentário. A1, V2, cadê? Legal. Madison levantou a mão? Sim? Isso. Me corrija se eu estiver errado, mas fazendo uma associação com o Excel e o banco de dados relacional, a planilha seria como se fosse a tabela, e cada abazinha dessa tabela seria... me perdi. Outras tabelas. Não é não? Isso. Mas Não é? assim, não, na planilha seria como se fosse a base e tipo, a planilha geral, né? O arquivo. E cada planilha dessa seria como se fosse a tabela. Mais ou menos Exato. isso? Cada planilha, né? Essa uma aqui é uma tabela, essa duas é segunda tabela. Como se fosse isso, né? Isso. É por aí mesmo. Show. Por isso que ele funciona, de certa forma, né? Mas vamos lá, vamos fazer um caso prático aqui. Nós vamos explorar aqui, vamos criar um banco de dados usando o Excel. Nós vamos criar um banco de dados de uma clínica médica, em homenagem à Fernanda, que é do setor. Certo, Fernanda? Então, ó, imagina o seguinte, a gente precisa se colocar num papel aqui, tá? E a gente vai se colocar no papel da pessoa que acabou de chegar numa clínica e o dono da clínica falou: meu amigo, você é engenheiro? Sou. Monta aí um banco de dados para a gente guardar as informações da clínica, dos pacientes que passam aqui, quando passaram, o que fizeram, dos doutores, de todo mundo. Porque a clínica tem 20 doutores e passam centenas de pacientes por aqui e a gente não controla nada. E aí, quando alguém liga, eu não sei se ele já passou aqui algum dia, o que ele já fez, eu gostaria de proporcionar uma experiência melhor para o paciente, ter todo o histórico aqui, e mais do que isso, eu gostaria de fazer relatórios gerenciais depois. Então, por isso eu quero um banco de dados. Aí a gente só conhece de Excel por enquanto, tá? E a gente vai criar isso agora, então, aqui, para atender essa demanda que foi passada para a gente. Vamos lá, por onde eu começo? O que eu preciso fazer aqui? Pode falar qualquer coisa, tá? O nome das colunas. Até não sei também pode. A gente começa pondo o nome de uma coluna, Madison? Qual o nome? Depende do negócio. É uma clínica. O ID da clínica, o ID do... Enfim. ID da Cliente. clínica. Hã? Como? Cliente. Cliente? É assim, ó. É isso? Eu acho que paciente. Vamos fazer um teste? Vou me colocar aqui como cliente, tá? Tipo isso, né? O que mais? Eu vou botar um pretinho aqui, tá? Vou botar um pretinho aqui para... Um pretinho não, vou botar um roxinho aqui, ó. Só para distinguir aqui, porque o Excel deixa, né? Então, vou botar um
Um roxinho só para facilitar a visualização aqui de que a primeira linha é título, nome. Que outra informação? Pode ser plano médico. Ou... Plano, É, boa. Plano médico. E aí seria tipo o quê? Nome da operadora? Isso, Ou, a mil. ou tipo? A Mil? A Mil É, Super Plus? isso, pode ser. Super Plus mais. Boa. A Mil Super Plus mais. E aí, que mais? Que mais você tem nesse banco? A gente vai apresentar pro cara no final, hein? Ah, CPF? escreve CPF aí, só pra sacanear, professor. Escreve o número gigante aí. CPF? É, Isso. CPF de quem? Do médico, do cliente, do cliente. do usuário, do cliente? Mas aí eu coloco aqui na frente ou eu junto lá com... Põe aqui direto, né? Não, CPF. sabe? Isso É aí. isso? É, CPF cliente. Beleza. O que mais? Telefone, endereço. Telefone. Telefone de quem? Do médico, do paciente? Essa não é a Do tabela cliente. do paciente? Não sei. É, seu banco, Alguém disse que ia começar pela tabela de cliente? Ou não? Não, né? você disse que era o paciente, não? Não, eu falei que era um banco de dados da Ah, é? clínica. É. Mas tudo bem, vamos nessa, ó. CPF cliente, telefone cliente, o que mais? E-mail, Peraí, cliente. mas vocês me deixaram inseguro agora. A gente não sabe que tabela é essa ainda? Tem que ser É o a nome da tabela da tabela clínica. primeiro, né? Não, Tabela não sei. pacientes. Tabela pacientes? Não, mas Tabela. vamos. Mas será que a gente tem que pensar primeiro nas tabelas? Como é que a gente faria no Excel aqui? Seriam tabelas diferentes? Acho que não, né? Primeiro Tudo na mesma nomeia a planilha, né? planilha, né? Hã? Como? Primeiro nomeia a planilha, ele troca o nome de planilha 1, coloca o cliente, no caso. Cliente? Tá, beleza. Cliente. E aí, Mas esses já não dados precisa são. colocar na coluna A cliente, coloca nome. Beleza, tira o cliente daqui, né? Tá, Isso. fechou. Aí eu vou botar aqui. Aqui, 11, 9, 9999, 96963. O que mais? Agora a gente, só para situar todo mundo, essa aqui é uma tabela de cliente, certo? Mais alguma informação ou tá bom? Tá bom? Informação de cliente? Beleza. Tá pronto o banco de dados? Não. Vamos continuar. O que mais que precisa? Precisa saber se ele está adimplente ou não. Quem falou isso? Bruno. Caramba, Bruno, aí você tá forçando amizade, hein, cara? Essa informação super, um controle super, super top agora. Você saiu do básico, né? Como é que a gente pode dizer isso? Como é que a gente faz isso? Me ajuda a resolver isso? Como é que a gente escreve isso? Situação? Boa. Situação, isso. Situação, só situação é autoexplicativo ou a gente precisa especificar? Situação financeira? Uau, é. Ou situação pagamento? Porque a situação financeira pode ser o cara tá pobre, o cara tá rico, não pode. O que fica mais Seria mais específico? adequado. É. apto ou não apto? Status pagamento, será? Ou situação pagamento? Situação pagamento, pronto. Isso aqui é uma situação devedor, tá? Já não vai ser atendido. Devedor. Hã? Já não vai ser atendido já. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui no seguinte, ó. Vem comigo agora, hein? Vem comigo. Concentra. A situação de pagamento do cliente, devedor, ela pode mudar ao longo do tempo? Sim. Sim, né? Uhum. Ela pode mudar e mudar e mudar e mudar, certo? No tempo. E o que eu faço? Quando eu deixo de ser devedor, adimplente. Vou usar adimplente e inadimplente, tá?
Então, eu era devedor no mês passado, agora eu não sou mais. Eu mudo no cadastro? É isso que eu faço no banco de dados? O que vocês acham? Essa informação, ela pode ser alterada e tudo bem, só me importa a fotografia atual? É o status atual? Cria uma nova tabela, no caso, não? Que? Situação atual. Tipo, nova tabela, situação atual do cliente. Beleza. Como que eu chamo essa tabela, Madison? Situação atual do cliente. Situação atual? Que campos tem nela? Peraí, deixa eu copiar aqui. Vou só copiar o... Peraí. 220 de zoom. Pronto. O que eu ponho nessa tabela aqui, Madison? Que a gente chamou de situação atual. Peraí, mas é a situação atual? É a situação Pagto, né? Certo? O que eu ponho nela? Ah, Puxaria o CPF da outra tabela. Que aqui fazer uma CPF, associação. CPF e... A O que mais? situação. Situação? Situação Pagto, né? Uhum. Mas espera aí, eu vou ter situação Pagto aqui nessa tabela e vou ter situação Pagto aqui também? Aí seriam de meses diferentes, né? No caso. Não, mas a pergunta é, eu preciso da situação Pagto aqui e aqui? Acredito que não. O Não. que vocês acham? Redundante. não, vai repetir a informação? Não. Não sei, né? E o que eu faço então? Tira de A cliente. gente precisa saber nessa tabela cliente Tira de qual é a cliente. data. Falaram tira de cliente, então eu vou obedecer. Tirei. Ok. E aí lá, o Poderia Bruno criar falou que um precisa de ID, uma né? data. Precisa de uma data? A É gente isso que precisa falou? de uma data. É. Data do quê? Data de alteração do registro. Caramba, quem falou isso aí? Rafael, né? Data alteração. Data alteração. Vamos fazer um teste de mesa. Vou apresentando um termo para vocês novo, que é também para arrebentar na entrevista. Ou com a galera. Ó, com a galera no churrasco, né? Sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está simulando uma situação real. A gente já está pondo dados e simulando. Isso nessa área, assim como em desenvolvimento de software, chama teste de mesa. Então a gente está fazendo um teste de mesa desse banco de dados. Vamos continuar no teste de mesa. Vou pôr o meu CPF. Vou fazer o seguinte aqui para facilitar. Esse cara aqui. Aqui. E situação do pagamento adimplente. Que estava lá, né? Data da alteração, eu ponho uma data mesmo. 9/3/2023. Certo? É isso? E aí? O que isso muda? No mês que vem, eu paguei meu débito. Aí o que eu faço? Eu incluo um novo registro nessa tabela, é isso? Qual que foi a ideia de criar uma tabela nova? Foi essa? Ou eu altero aqui, altero a data? Posso fazer a pergunta de novo? Não ficou muito claro? Ó, Não, tá claro. Tá claro? Ah, vocês Tá estão claro. pensando. Vocês estão pensando. O que Só tá acontece? complicado de resolver. É complicado? Porque, ó, vamos simular agora, hein? Eu tava nessa situação adimplente, tudo pago, lindão, 9/3. Não, melhor. Um mês para trás, 8/3/2023. Então, aqui no banco de dados está dizendo que no mês passado. Não, peraí, desculpa. 9. Em 9 de fevereiro, eu estava tudo. Não devia nada para ninguém.
Só que eu não paguei a mensalidade de março. E aí, como é que a gente organiza isso no nosso banco de dados? A gente altera aqui, ó, tipo, eu altero aqui para inadimplente. E ponho aqui a data atual? 090323? Não, porque senão a informação vai se perder. Beleza, galera. Passaram no primeiro teste, hein? Vocês estão espertos. O que eu faço então? Me ajuda aí. Vamos resolver isso para o cara ter histórico, né? O cara, no caso, o dono da clínica. Coloca o CPF, a situação e a data. Numa nova linha? Isso. Beleza, Larissa. A outra situação é Oi? Eu já havia pensado em colocar a descrição dos meses e a situação mês a mês, para a informação não se perder. Por exemplo, em março você está inadimplente, em fevereiro você estava adimplente. Se for fazer uma consulta futuramente, você sabe que em determinado mês você estava inadimplente, mas depois você fez o pagamento em tal data. E dá para ajustar isso na planilha se for descrito mês a mês. Tá. Quando você fala descrito mês a mês, é no lugar da data, Fabrício? Botar o nome do mês mesmo? Tipo assim, ó, fevereiro? É isso? Não, eu colocaria, por exemplo, coluna B, janeiro, coluna C, fevereiro. E colocaria o nome do cliente no lado esquerdo, na coluna A, e depois as datas de pagamento mês a mês, para a gente manter o... Putz, meu. Agora você vai bagunçar tudo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, isso aqui é só uma hipótese 2 aqui embaixo, tá? Olha o que a ideia do Fabrício. Janeiro, fevereiro, março, abril. É isso, Fabrício? Eu tinha pensado nessa situação para que não se perdesse a informação, né? E não, tá justo. Pudesse Aí, ó, consultar. é tipo assim, seria assim, né? Isso. E aí a gente... Nossa, você bagunçou geral, cara. Adimplente. Mas isso é muito bom. Inadimplente. É isso? Essa era a ideia, né? Maravilha. E aí, galera? O que vocês me dizem? Isso aqui funciona? Achei que data ficou que ele bem fez mais o pagamento. organizado. Bem mais Teria que organizado. alterar o Quem falou que nome ficou da mais tabela, organizado? né? Quem falou que ficou mais organizado? Fui eu, Larissa. Larissa, muito bom. Acho que não Tem um funciona. problema aqui. Tem um problema aqui, que é janeiro de qual ano? Fevereiro de qual ano? Março de Colocar qual o nome ano? da tabela. E aí, nome da tabela, situação pagamento 2023? É isso? Creio que sim. E aí, E a quando data que tiver ele o fez? próximo ano, a gente cria uma outra planilha, situação de pagamento? Nossa. E quando for o próximo ano? E em 10 anos vão ser 10 planilhas? E quando a gente quiser fazer uma análise, a gente vai ter que olhar 10 planilhas, é isso? Trabalhar com Excel, creio que seja dessa forma. Não, mas a gente pode abstrair o Excel aqui, tá? Olha só, isso trabalhar, a gente está diante de uma situação aqui que o Fabrício trouxe e é uma questão assim, ó. A data da alteração, ela pode crescer, ela pode ser registrada por linha, que é o caso de cima, certo? Ou por coluna. É diante dessa situação que a gente está aqui. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Aqui foi usado março, abril, maio, né? Eu vou fazer uma coisinha aqui que é um pouco por minha conta, tá? Mês.
e ano. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui para facilitar. Vou fazer isso aqui, ó. Isso é igual a mês. Opa. Isso é igual a... Aí eu vou só usar uma formulinha aqui do Excel para me ajudar com isso. Então, é mês 2 aqui. Vou copiar para baixo. É mês 3 aqui. E aqui no ano, eu vou fazer igual a ano. Aí eu vou pegar aquela data lá, ano, vou copiar e colar. Então, ó, no modelo de cima, eu registrei, eu calculei em cima da data que foi digitada, mês e ano. Aí, olha só, tem poucos dados, mas quando eu seleciono isso aqui, ó, selecionei, aí eu vou mandar o Excel fazer um negócio aqui que a gente gosta bastante, que é inserir tabela dinâmica. Aí ele cria uma tabela dinâmica. Aí eu vou botar aqui, ó, CPF na linha, que é a sugestão lá do Fabrício, o CPF estava na linha, ano e mês na coluna. Isso aqui tá sem formatação, tá? Tá sem formatação, então não liga muito para formatação não. Mas veja só, aqui a gente seria capaz, situação de pagamento no valor. Isso aqui está contando. Isso aqui não funciona direito não. Espera aí, só um instantinho que deu um pequeno probleminha aqui. Não sei se vai funcionar isso que eu tentei fazer. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Por mais que a informação esteja disposta no banco por linha, a partir disso é possível apresentar a informação por coluna. No caso aqui, eu fiz uma tabela dinâmica. E aí eu consigo pegar aquela informação que está numa coluna e fazer ele mostrar. E por linha eu consigo fazer mostrar por coluna. Como vocês estão vendo aqui, ó. Essa primeira coluna é mês 2, essa outra coluna é mês 3. É que nesse caso, como é um texto lá, a situação do pagamento está escrito adimplente e inadimplente, aqui eu não tenho como resolver isso para mostrar um texto. Aqui ele espera um operador, uma soma, então não funcionou muito bem o caminho que eu fui aqui para dar o exemplo. Mas o ponto aqui é o seguinte, então estamos diante de um impasse aqui, que é ou a gente guarda a situação de pagamento do cliente quando muda com uma nova linha, ou quando muda uma coluna. A gente foi indo por uma situação que, não, vamos dar um nome de ano na planilha, na tabela. Então a gente teria uma tabela para cada ano. Isso seria uma maneira. Mas o que acontece? Isso não para de pé, não se sustenta, porque é a mesma informação que eu vou ter, e aí vou ter ela para cada ano uma tabela. É bem comum encontrar isso, mas isso é um problema. Isso não... Agora que eu vi que tem um monte de coisa escrita no texto aqui no chat, mas eu não consigo olhar o chat, viu? Por isso às vezes que eu não respondo e não vejo, tá? Então é melhor, ó, só aproveitando. Quando alguém quiser dar um pitaquinho, é melhor abrir o microfone e falar, tá? Porque senão eu não consigo acompanhar. Não é por mal não, mas eu não sou tão multitarefa assim. Então, ó, tá todo mundo perdido? Não, tá todo mundo comigo aqui. Posso dar uma sugestão? Sim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim. Vamos supor que aqui seja a situação... Bom, aqui essa tabela é a tabela de pagamento, né?
Então, vamos colocar a data, vamos supor que esse cliente usa um plano de saúde, vamos supor que então, tem aqui a situação de pagamento, tem o mês... Ele usa aqui, ó, plano de saúde está aqui, né? Isso, aqui essa planilha de pagamento, né? Situação pagamento. Isso, situação pagamento. 2023 agora. Isso, então a gente tem aqui, ó, situação de pagamento, o que eu acho que faz mais sentido para mim, tá? Situação de pagamento, aí tem a data, essa data de alteração, seria a data de vencimento, e aí a gente pode colocar uma outra coluna, data de pagamento. E aqui e colocar uma condição que se o pagamento foi efetuado no mês X, ele está adimplente. Se ele não foi pago no mês X, ele está inadimplente. E assim para todos os meses, porque isso é acompanhado durante o ano. Tá, legal. Bom raciocínio. Mas isso a gente faria no modelo de cima ou no de baixo, assim, ó? Se ele pagou escrevendo por coluna ou por linha, essa alteração? Os vencimentos são mês a mês, né? Então, aqui, ó, na primeira tabela, tem o mês 2, mês 3, e aí que vai seguindo os meses, 12 meses. Então, você modela aqui para 12 meses. Então, o que você está dizendo é que você faria no modelo de cima, por linha. Por linha. Tá, boa. Porque aqui o mês, ele vai virar, por exemplo, os meses tem 30 e tem 28, né? Então, assim, o mês de fevereiro vai ser, suponhamos, dia 28 de fevereiro. O vencimento no mês de março é dia 31. 31, por exemplo. Tá, beleza. Fez sentido ou não? Fez sentido. Eu não vou alterar. Fez todo sentido, todo mesmo, mas eu não vou alterar porque agora, porque eu preciso tirar um nó aqui com vocês que não é bem esse. O nó tá, assim, mesmo com essa melhoria que a gente faria aqui com essa sua sugestão, a gente ainda não tirou da frente a principal dúvida que é: por que a gente vai fazer no modelo de cima e não no de baixo? Ou no de baixo e não no de cima? Aqui a gente tem uma decisão para tomar. Ou a gente registra a data do vencimento, a data do pagamento, a situação por coluna ou por linha. O que é o mais adequado fazer? Vou começar a puxar o fio, tá? E aí mas vem junto. Isso aqui a gente precisa dominar. Marcos. Opa. Pelo que eu entendi, assim, pelo que dá para perceber no modelo de cima, você pode particionar as informações. Particionar? Como você fez ali, a data de alteração. Você pegou o mês daquela data, o ano daquela data. Pode pegar o dia também, se quiser. Tá. Beleza, posso. Faz mais sentido. Eu acho que o de cima faria mais sentido que o de baixo. Boa, mas vamos enterrar o de baixo agora. A gente precisa, o de cima, você está certo. O de cima é o mais adequado para armazenar no banco, que significa que não é o mais adequado para visualizar, consumir, e é exatamente o ponto de vista que o Fabrício trouxe. Então, e mais alguma pessoa aí eu lembro que concordou. Então, para visualizar o dado é melhor por coluna, mais fácil. Esse foi o argumento principal. Mas o ponto é, antes de visualizar, ou quando a gente está desenhando um banco, a gente não preocupa exatamente com o visualizar, a gente preocupa com o armazenar da melhor maneira. O visualizar a gente resolve depois, que é o que eu tentei mostrar para vocês aqui com a planilha dinâmica, fazendo uma transposição. A gente pode pegar uma informação que é registrada por linhas e você pode mostrar ela por colunas. Chama transposição. Mas eu quero enterrar com vocês isso aqui, para ficar claro por que por coluna é ruim armazenar no banco, tá? Então eu vou argumentar para vocês aqui por que o modelo de baixo ele não é bom para armazenar. Apesar de grande parte da população fazer dessa forma. Beleza? E a gente que é engenheiro fica doido com isso. Por quê? Porque quando você pega uma informação
de um assunto, você não tem o histórico todo num lugar só. Você tem diversos arquivos com a mesma informação quebrados por ano, por mês, por data. Isso complica demais a vida quando a gente encontra uma base nessa situação como fonte. Porque banco de dados, ele é muito mais... Os sistemas, eles não têm essa quebra. Essa quebra só acontece no Excel. Mas vamos lá. O que as pessoas quebram no Excel? Porque geralmente os relatórios que elas apresentam são quebrados. Mas quando você quer visualizar o todo, você já não consegue o histórico todo. Você precisa ficar juntando planilha para conseguir ter a informação. Tem uma outra coisa. Digamos que, não vamos criar aqui uma planilha por ano. Vamos criar ano e mês na coluna. Então, vamos pegar aqui, ó, janeiro 2023, fevereiro 2023, e assim vamos. Março 2023. Seria uma solução, vocês concordam? Concordam que seria uma solução? Porque quando chegar 24, eu vou colocar janeiro 24. Não seria uma solução também? Eu identifiquei ano e mês na coluna. Seria possível? Seria. Excel deixa? Deixa. Mas qual que é o problema? Quando eu quero checar de novo historicamente, tudo fica mais difícil aqui com coluna. E outra, não sei até que ano eu ia conseguir, porque tem 256 colunas no Excel. E é feio de ver, né, Marcos? Horroroso de ver. Feio de ver. E outra, para eu ver toda a situação ao longo dos últimos 36 meses, se teve alguma alteração, ficar rolando planilha de canto em canto. Não dá para manusear, né? Então, por isso a gente enterra esse aqui, tá? Tudo bem? Alguém não está convencido de que esse modelo de baixo não é o ideal? Podemos seguir? Fechou. Então, a gente está com o modelo aqui, eu vou deixar de lambuja essas duas coluninhas calculadas aqui. Vamos continuar, vamos voltar para a criação do banco. Mas, vamos acelerar porque a gente precisa construir esse banco rápido, o dono da clínica está no pé. E a gente tem até as 8 da noite para apresentar uma versão inicial. Vamos lá. Nós temos aqui cliente com esses dados, situação de pagamento esses dados. E aí, puxa aí alguém, me ajuda aí. Tá bom? Tá suficiente? Podemos apresentar? O nome do cliente, o nome, o CPF. Nome do cliente? É. Aqui, já tem. Nome e CPF. Ah, tá. Tava para lá. O que mais? Tem a cidade, né? Tem que saber onde ele mora. Cidade? Endereço. Tá. Telefone. Vou por endereço, Eu acho. tá? Oi? Isso é... Telefone. O telefone está aqui. O dado cadastral básico, né? CPF, telefone, nome, endereço. Idade. Data de nascimento. Data de nascimento? Data de nascimento. Pronto, agora a gente pode agora parar com dados do cliente, porque eu acho que já está bom de dado do cliente. O que mais que a gente põe aqui? Falta o histórico médico agora. E os dados da consulta? Quando ele passou em consulta? O que ele fez na consulta? Aí é outra coisa. É outra planilha? É outra planilha. Mas aí a gente, então, cria outra planilha aqui? Sim. E aí a gente chama de como? Consulta? Histórico médico. É isso? Hã?
Histórico médico, dados do atendimento. Médico? Avaliação médica. Ih, acho que tá ruim o som, eu não consegui ouvir direito. Histórico médico. Histórico médico. Histórico médico. E aí, o que eu ponho aqui? Especialidade. Como? Já puxa o Especialidade. CPF, já. Opa, desculpa, Fernanda. Põe o CPF? Por quê, Madison? CPF de quem? Pra- Do médico ou do paciente? Do paciente. Mas o Para CPF do paciente depois. não tá aqui já? Mas aí vão ter outras informações, né, nessa nova tabela. Tá, então vou botar o CPF aqui. 255, 299, 528. O que mais que eu ponho? Vamos lá. 1, 2. Hã? Procedimento. Dia da Procedimento. consulta. Como é que é? Entendi. Desculpa, falaram procedimento. junto, eu não entendi. Procedimento? É. Procedimento. Tá bom. Procedimento é o que a pessoa fez, né? Paciente. Isso. Tá, que mais? Me dá aí mais umas 3 informações. Médico. Especialidade. Especialidade? Especialidade. Especialidade que ele passou ou do ele médico pode- que atendeu? É que a especialidade ele vai desdobrar nos outros procedimentos que ele vai realizar. Por exemplo, uma clínica ela pode ter vários médicos, né? Pode ter cardio, pode ter vascular. Então é a especialidade que ele passou aqui na consulta, Isso, né? é. E o procedimento, as duas fases têm o mesmo sentido ou a gente tira uma? Não, o procedimento ele pode fazer uma consulta e pode também fazer um exame no mesmo atendimento. Maravilha, maravilha. Me dá, alguém pôs no chat aí, que eu consegui ver porque deu um pop-up, data do atendimento. Todo mundo concorda que é importante? Sim. Beleza. O que mais? Colocaria o nome do médico e o CPF do médico também. Nome do médico. Nome médico. CPF médico. E Isso. o Beleza. CRM do médico, né? Em vez de CPF. É, CRM, Isso aí. Ah, alguém pode explicar o que é o CRM do médico? Identidade do médico. Que é única, tipo o CPF, né? Isso. Beleza. Então vamos lá. Procedimento. Fernanda, por favor, me fala um procedimento X aí, só para eu preencher aqui. Esse Ele aqui. é um ECG. ECG. É Jesus. um ecocardiograma. Legal. Especialidade, cardio. Cardiologia. Cardio, vou usar assim, tá? Isso. Data do atendimento foi hoje, 9/3/23. Nome do médico, Napoleão. Veio agora na cabeça. CRM do Napoleão. 1, 2, 3, 4, 5. Numa consulta que eu passo, que é do dia 9, eu posso ter passado em outra especialidade também e feito outro procedimento ou um só? Pode. Dentro da mesma clínica, pode. Putz, e aí? Faço o quê? Uma outra Aí- linha? Vai ter que ter outra linha. Repito o CPF. É. O que eu repito aqui? Data. É o mesmo médico? Pode ser outro. Pode ser Pode ser um outra. médico. João. CRM 223665. E aqui me fala um procedimento, por favor. Põe Uma consulta. especialidade. Aí você passou Consulta. com um urologista, né? Urologista. Isso. Aí ele pediu os exames, você vai fazer em outro lugar. Maravilha. Conseguimos registrar? Tá registrada? Consulta do dia? Tá ok isso? Tá ok, né? Só aqui, Marcos, no cardio, ele também tem uma consulta, porque se ele ele fez um ECG, antes ele passou na consulta. Não existe procedimento sem uma consulta antes. Então seria uma nova linha. Nova linha. Vou copiar aqui, tá? Aqui seria uma consulta cardio. Mesmo doutor? Porque Legal. sempre o médico tem que pedir. Então, sempre. Aí que a gente vai ver os desdobramentos das amarrações que a gente faz no banco, né? Porque
Sempre o médico ele vai estar atrelado às especialidades dele, aos procedimentos dele. Nunca um uro pode fazer um procedimento de cardio, por exemplo. Maravilha. Então aqui eu tenho o CPF da pessoa. Eu vou botar uma outra informação. Não sei quem, mas apareceu o pop-up aqui de hora, atendimento. Por qualquer coisa aqui, tá? Legal. Fechou? Histórico médico? A gente não foi mal aqui não, viu? Vou botar isso aqui para cá, só vou reorganizar, tá? Mas vamos lá então, ó. Vamos apresentar aqui nossa prova de conceito de banco de dados de clínica. Tá lá o nome do cliente, CPF, os dados dele. Aí eu sei se ele está adimplente ou inadimplente quando eu venho aqui e uso o CPF. Aí eu vim aqui sem querer e apaguei ou fiz uma alteração. Que o Excel aceita, né? O Madison deu a dica. Como é que a gente fez para associar as informações das planilhas entre elas, para a gente saber que juntar tudo, mostrar tudo ao mesmo tempo, assim, ó. Vou criar uma coisa nova aqui para exemplificar o que eu estou falando. Então, ó, dados do cliente. Porque no final, o dono da clínica, ele quer ver tudo junto. Situação de pagamento. Aqui virou uma confusão, né? Porque esses dados todos são dados relacionados ao paciente, certo? Relacionados à operação da clínica, né? Vai funcionar isso aqui? Eu vou conseguir juntar isso aqui tudo numa única visão? Por que eu estou perguntando isso? Porque olha só, aqui eu tenho todo o histórico médico e eu tenho CPF. Mas eu não quero só saber o CPF, eu quero identificar o nome da pessoa. Eu quero saber se esses pacientes aqui, de que cidade eles são. Eu quero ver as consultas por cidade, por origem do endereço das pessoas. Como é que faz? Vai dar um Ctrl L aí. Ctrl L? Não, na coluna, tô brincando para fazer um localizado depois, se você quiser separar por cidade, né, já vai estar entendi. Então, assim, vocês percebem Obrigado, Mirelle. Mirelle tá dando umas dicas aí pra gente. Vocês percebem a dificuldade que é trabalhar no Excel e amarrar as informações quando a gente quebra planilhas? Primeiro que é difícil assim, como é que eu monto essa visão aqui, ó, única? Eu não quero ver só separado o cadastro do cliente, o histórico médico, a estação de pagamento. Eu quero ver o todo. Eu quero, por exemplo, fazer uma visão desse tipo aqui com todos os clientes, mostrando aqueles que estão adimplentes. Mas eu quero os dados do cliente, telefone, endereço, e os inadimplentes, porque eu vou ligar para eles. Então, isso se torna muito difícil de operar, né? Se torna muito difícil de operar. Por isso que a gente não usa o Excel. E aqui a gente... Então, assim, ele é um banco de dados? Não, ele não é um banco de dados. A gente faz de conta aqui. A gente usa as planilhas para tentar organizar a informação. Mas, no final, é um bando de dados, não é um banco de dados. Né? E aqui a gente chegou e a gente consegue explorar algumas coisas que são importantes. Então, ó, vamos lá. Primeiro,
a gente teve, eu vou fazer agora um review para a gente aqui, tá? Quando a gente começou a pensar em criar o banco, a gente começou a criar os dados sem pensar em tabelas, certo? A gente não começou a pensar, bom, vamos começar pela tabela de... Vocês perceberam? Perceberam isso? A gente não começou assim, ó, vamos criar pela tabela. Não, a gente começou pensando, vamos botar os dados do cliente e tal, CPF, nome. Aí no meio do caminho, se não me engano, o Madison sugeriu, não, cria outra planilha com histórico. Foi isso? Lembra que a gente começou a colocar a adimplência aqui? Então, esse é o primeiro fundamento. Quando a gente vai pensar num banco de dados, a gente precisa entender de que tabela a gente está falando primeiro. De que tabela? Por quê? Porque um banco é composto por diversas tabelas. Todas as informações, elas podem fazer parte de um mesmo assunto, que é o nosso caso aqui. O assunto é informações da pessoa acerca da clínica. Certo? E como que a gente deu um jeito para juntar as planilhas, para amarrar elas? Com a coluna CPF, porque o Madison deu lá a diquinha, certo? Põe o CPF aí porque eu vou precisar associar essa informação com a informação do cliente. Esse Não seria foi o isso? código-chave? Isso. Então, ó, primeira premissa, banco de dados. Lembra da história do banco de dados relacional que vocês ouviram? É esse conceito que está gritando aqui. Se a gente até pode separar as informações por planilhas, mas para que ele seja relacional, eu preciso botar uma coluna que eu possa associar os dados das planilhas diferentes, associar. E essa associação tem um nome nas tabelas, que é campo-chave. Beleza? Chave primária. Alguém já tinha ouvido falar nesse termo? Toda coluna de uma tabela que tem uma informação que não se repete, ela é única para cada registro, como o caso do CPF, como o caso do CRM, ela é considerada uma coluna chave primária. E guarda aí para vocês, toda tabela, toda, precisa ter uma chave primária e a gente precisa identificar qual é. Beleza? Essa é a regra de agrupamento, né, Marcos? Que você tinha passado para nós também. De agrupamento, não, não. Utilizando o CPF como uma palavra-chave, né, ou a chave primária, Campo-chave faz primária. parte da regra de agrupamento, também de planilhas. Nesse caso, de planilhas, porque a gente está trabalhando com Excel. Aqui agrupa planilhas, mas esse conceito em banco não existe, de agrupamento. Existe agrupamento, mas é uma outra coisa. Aqui, ó, vocês percebem que a gente separou a primeira planilha, cliente. O que é isso aqui? É cadastro, certo? Não é cadastro? Não é cadastro de cliente isso aqui? Ou não? Sim. Cadastro, né? Isso. Por que vocês me pediram para criar uma outra planilha para guardar a situação do pagamento? Porque isso aqui não é cadastro. Situação do pagamento não é cadastro. É outra natureza de informação, que é a situação de pagamento. Aí, olha só. Cadastro muda, muda, mas eu preciso guardar o histórico de todos os endereços da pessoa? Não, né? Para que serve um endereço velho? Eu preciso guardar o telefone antigo das pessoas? Para que serve? Eu vou fazer relatório para olhar o histórico de mudanças de telefone? Estão percebendo? Eu vou olhar o data de nascimento muda? Não muda. Beleza? Então, ó, a gente está percebendo que existe uma tabela no nosso banco, que é a tabela que a gente de cadastro dos dados do cliente, que ela tem uma informação que é única que eu estou usando, que é o CPF, e que ela tem dados não voláteis, ou voláteis ou não, que não mudam.
ou são informações que, se mudar, eu posso sobrescrever. Eu não preciso guardar histórico. Fechou? Aqui, ó, de novo, eu não preciso guardar histórico das mudanças, das alterações. Então, essa tabela pode continuar assim. Agora, situação de pagamento, qual que foi o que despertou a gente? Não, eu preciso guardar alterações. Se eu preciso guardar alterações, aí vocês me disseram o seguinte: cria outra tabela e vai registrando isso linha a linha quando mudar, porque aí eu vou manter o histórico de alterações. Beleza? Essa é uma diferença muito importante entre essas duas tabelas. A informação de situação do pagamento, ela pertence, é uma informação que pertence a um registro da tabela de cadastro, vocês concordam? Eu posso ter aqui situação de pagamento de um CPF que não existe na tabela de clientes? Não faz sentido, né? Vocês concordam que não faz sentido? Então, olha só, existe uma hierarquia aqui nessas informações. Para eu ter situação de pagamento, antes eu preciso ter cliente. Beleza? Para eu ter histórico médico, antes eu preciso ter cliente. Vocês concordam? Aqui eu posso ter N registros de consultas de um mesmo cliente. Por isso que a gente criou uma outra tabela. Certo? E aqui eu vou ter todo o histórico de consultas até o fim da vida, linha a linha. Beleza? Essa informação, quando a gente tem uma chave primária, quem é a chave primária aqui? A gente acabou de falar que é o CPF, certo? Vou botar um douradinho nela aqui, ó. O que significa ser chave primária? Só reforçando. Significa que nessa tabela, esse valor, ele só existe neste registro. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, ele não deixa eu gravar. Ele vai dar um alerta e vai falar, isso aqui é chave primária, amigo, você não pode repetir. Isso o banco de dados faz. O Excel não. Então, isso é uma característica do banco de dados. Se a gente recebesse essas informações vindas de um banco, a gente, então, identificaria a tabela cliente, identificaria a chave primária da tabela cliente, e como que a gente pensaria, como que as outras tabelas se associam à tabela de cliente? Como? É a mesma coluna, não é, CPF? E a gente pôs lá nas outras, ó. Então, o banco de dados viria com o CPF nas outras, do jeito que está aqui. Pergunta, CPF é chave primária nesta tabela de histórico médico? Ela se repete, ó. Ela é chave primária nesta tabela? Acho que não. Ela pode ser, mas precisaria de outra informação. Ela não é chave primária nessa tabela porque ela repete valor, ó, porque uma pessoa pode ter vários registros de consulta, então vai repetir o CPF. Então ela não é chave primária aqui. Então, ó, lembra que eu falei que precisa de uma chave primária em toda a tabela para identificar cada linha individualmente? Mas eu não vou mexer nisso agora. Vamos continuar falando do CPF. Se o CPF não é chave primária nesta tabela histórico-médico, ela é o quê? É o quê? É o quê? Hã? Segunda coisa para apavorar na entrevista, hein? Chave primária já foi. Chave secundária? Quase! Foi um belo chute, Madison. Foi um belo chute. Essa informação, essa coluna, quando ela é chave primária numa tabela, outra tabela, e ela existe aqui numa segunda, ela é chamada de chave estrangeira. É bem intuitivo também, né? Chave estrangeiro. É estrangeiro. A chave estrangeira, ou
foreign key, o pessoal costuma falar muito usando o inglês mesmo, porque é mais habitual. Primary key, chave primária, e foreign key. Quando você, engenheiro de dados, superpower, que aprendeu os fundamentos no Catapulta, recebe 2 tabelas vindas de um banco de dados e você identifica a chave primária num arquivo, quando você abre o outro arquivo, você identifica quem é a chave estrangeira. Ou seja, aquela chave primária do arquivo principal que está presente no outro arquivo. Quando você identifica isso, chave primária, quem é na tabela, e na outra, quem é a chave estrangeira, que a gente está falando que é a mesma informação, vocês encontraram o campo de relacionamento entre as tabelas. Amarramos. Certo? Então a pergunta é, quando vocês recebem 2 tabelas, e aí a pergunta para vocês é o seguinte, essas tabelas se relacionam? Como que você vai responder isso? Você vai procurar a chave primária na tabela principal e vai procurar essa chave primária na outra base, que você sabe que é chave estrangeira. E você vai usar ela para relacionar as tabelas. Mas como... Até aqui está tudo bem? Vocês estão comigo? Mas como identificar em 2 arquivos qual é o principal? Então, ó, cliente e histórico médico. Como que você vai identificar? Se você abrir cliente, você vai conseguir perceber se CPF é um por linha ali. Se você tiver poucos dados, você até percebe visualmente. E quando você abrir o outro arquivo, você vai ver que o mesmo CPF tem várias vezes. Pronto, matou. Beleza? Essa é uma maneira. Mas às vezes você está lidando com arquivos com milhares de registros. Aí você tem que fazer uma consultinha. Tem que checar se aquela coluna é única mesmo. E aí eu vou ensinar vocês no SQL depois a fazer, tá? Então, o que a gente viu aqui, né? Vários conceitos ao mesmo tempo. Vários. Banco de dados. Vocês estão comigo mesmo? Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pergunta? Nenhuma? Tá. Aqui nós estamos falando de 3 tabelas, certo? E 3 tabelas com mesma chave primária CPF na base de clientes, que se torna chave estrangeira nas outras 2 bases, histórico médico e situação de pagamento. Beleza? Agora, então, eu vou puxar mais um pouco a corda. Nós acabamos de falar de relacionamento entre tabelas. Como é que se dá um relacionamento entre tabelas? Através de chaves. Área estrangeira. Esse campinho que você vai usar para relacionar elas, você vai escolher para relacionar elas, ele precisa ser único em uma tabela. E na outra pode se repetir. Tá? Mas vamos aprofundar um pouco nessa história de relacionamento entre tabelas. Vamos lá. Tabela cliente, tabela histórico médico. Quantas vezes a chave estrangeira, o mesmo registro se repete aqui? Pode ser N vezes, não pode? O que eu estou chamando de N vezes? Pode ser 2, 10, 20, 1000, não importa. Pode ser N vezes, mais de um. Todo mundo de acordo comigo? Então, essa chave, CPF, nessa tabela é N. É muitas para um CPF. E aqui? Eu vou ter um ou muitos mesmos CPFs? Um só, não é? Então, a gente acabou de descobrir que o relacionamento entre a tabela cliente e a tabela histórico médico é 1 para muitos. Relacionamento, a brincadeira é assim, ó. Eu relaciono 2 tabelas. Esse relacionamento pode ser de 3 tipos. 1 para 1. 1 para muitos. E muitos para muitos.
que vira uma confusão. O terceiro esquece porque nunca usa. É raro. Porque ele cria uma coisa que depois eu explico que é produto cartesiano. Então, ó, esse é o princípio. Se você estiver olhando duas tabelas e você pensar em relacionar elas, você precisa saber qual que é a tabela que tem ou seja, só repete tem uma vez só o dado, e qual que é a muitos. Então, aqui nós temos para muitos, cliente versus histórico médio. E na situação de pagamento? Igual, né? Para muitos. Um cliente para muitas situações de pagamento. Porque eu posso ter aqui N situações de pagamento ao longo do tempo. Para muitos históricos, eu posso ter muitos históricos de consulta. Belezinha? A gente entrou aí em relacionamento. Por que para fazer isso no Excel é um problema, né? Porque vocês concordam que ao digitar o CPF aqui em todas as planilhas, como é uma informação chave, só vai funcionar se em todas as planilhas, em todos os registros, o CPF for digitado exatamente igual. Vocês concordam? É o caso aqui? Não. Ó, puta, num vacilozinho, aqui eu não pus com ponto, não pus com traço. É o mesmo CPF, mas está em outro formato. Logicamente falando, são valores diferentes. Ele não vai, quando cruzar uma coisa com a outra, ele vai achar que é diferente. Vai entender que é o mesmo CPF. Então não funciona. Por isso que a gente precisa entender que Excel é legal, mas é um bando de dados, não é um banco, porque ele não controla nada. Ele aceita tudo que você botar nele. Então por isso que isso aqui não funciona, né? Como tem que funcionar. Cria um monte de buraco, fica sempre problemático, né? Eu dei um exemplo aqui, ó, faltando um número, ou botei um número a mais, né? Tem outra coisa. Esse telefone é válido? Eu pus aqui? Não. Ele tem mais números do que um telefone padrão. Excel aceita. Um banco de dados não pode aceitar, porque isso aqui não é uma informação íntegra. Isso é uma característica do dado. O Excel não garante a integridade do dado. Dois termos legais que eu vou dividir com vocês. Esse é o primeiro. Uma coluna precisa ter integridade na sua informação. O que é integridade? Putz, é não ter MOF ou qualquer coisa na coluna telefone. É não ter nada escrito na coluna data de nascimento, só datas. Isso é integridade da informação na coluna. Então, a coluna ela precisa ter um tipo de dado declarado, cada coluna. No caso do Excel, não tem. Você pode até formatar, mas para você só permitir que entre data na data de nascimento, pode até ser que dê para fazer, mas é um trabalhão. Essa é a primeira, a integridade do dado, né, no campo. E tem uma outra coisa que é um termo que vale conhecer, que chama integridade referencial. O que é a integridade referencial entre tabelas? É exatamente a questão da chave aqui. Isso aqui não tem integridade, apesar do CPF ser a referência de relacionamento entre cliente e histórico, o Excel não garante a integridade referencial. Por quê? Porque eu posso ter números aqui que não correspondam a um número que é chave primária na tabela principal. Ele aceita. Agora, no banco de dados, não. No banco de dados, se eu disse numa tabela histórica que aquela coluna é foreign key, ele vai garantir que ele só aceita aqui um valor que esteja previamente cadastrado lá, na tabela original.
Beleza? Tá muito sinistra a cara de vocês. Alguma coisa deu muito errado. Conta aí, perguntas, dúvidas? Eu, na verdade, estou ansioso para saber como é mexer num banco de dados de verdade, não no Excel. Legal, E a base maravilha, eu estou conseguindo entender bem até. maravilha. Só que não para por aí, tá? Isso aqui que a gente fez, e o endereço do médico, eu preciso saber? E o e-mail do médico, eu preciso saber? E a data de admissão do médico, eu preciso saber? O médico sai também da clínica, né? Eu preciso da data de desligamento. Então, ó, essa mesma situação aqui leva a gente e não para. A gente precisa analisar dessa maneira quando a gente olha para o banco. E aqui, ó, pô, e aí? Vou na mesma linha que vocês me levaram. Precisamos de uma planilha aqui de médico, certo? E usar o CRM, que é chave, vai ser chave primária na planilha de doutores, de médicos, e a gente vai usar ela como foreign key aqui. Vocês concordam ou não? Sim? Beleza, maravilha. Deu para ter uma clareza aí, um pouco, do por que não dá para ir no Excel e como que a gente começa a criar um banco? Maravilha. Aí agora, vamos lá, Gabriel. Como que a gente então desenha um banco? Vamos esquecer o Excel e vamos pensar num banco de dados para guardar as informações da clínica usando esses conceitos que a gente falou. Existem ferramentas chamadas ferramentas CASE, tá? CASE. É o link que eu passei para vocês aí, que é a DB Designer. É uma ferramenta gratuita. Aí eu estou abrindo ele aqui, tá? Beleza. Essa aqui é a primeira lição de casa. Vocês baixaram o DB Designer, certo? Conseguiram? Certo. Sim, consegui. Todo mundo viu a mensagem que eu mandei no Discord, com link e tal? Sim ou não? Eu não vi, Sim. porque eu tô sem acesso ao Discord, por Ah, causa do meu celular, tá tá. consertando. Putz, E o Thiago, beleza. Ah, então beleza, não tem problema. Ó, qual que é a missão? A gente vai partir para uma missão, tá? O software chama DB Designer. Você pode fazer. Vocês querem continuar na teoria ou querem botar a mão na massa para fazer, para trabalhar? O que vocês preferem? Mão na massa. Mão na Mão na massa. massa, né? Beleza, Mão na massa. maravilha. Peraí, deixa eu achar aqui um carinha. Catapulta Tools. Eu vou botar aqui no chat, tá? Acho que é mais fácil. Chat. Botei aqui no chat o caminho para fazer download dessa ferramenta. Aqui eu vou chamar de desafio. Usando o DB Designer. DB Designer. Criar banco de um modelo de dados. Modelo de dados. Lógico. Lógico. Usando o DB Designer. Isso aqui vai ficar interessante, hein? Usando. Todo mundo tem PowerPoint na máquina, não? Quem não tem PowerPoint? Todo mundo tem? Que maravilha. PowerPoint. Criar Eita, modelo conceitual. Clínica médica. Médica. E aí o modelo lógico é a mesma coisa.
Então, essa aqui é a nossa missão. O que eu queria pedir para vocês? Se vocês... Isso aqui é o seguinte, se vocês quiserem, tá bom? Tem aqui... Todo mundo é adulto, certo? Então, quem tiver tempo, quiser dedicar, quiser... Pô, o ideal seria estar com isso aqui na semana que vem. Montar isso aqui na semana que vem, tá? Ah, mas não tive tempo. Não tem problema. Se não deu para fazer, não, sei lá, não estava muito afim, é zero problema. Não vai ter nenhum tipo de cobrança, não. Tá bom? Mas para deixar vocês à vontade. Se pode ser que seja oportuno um outro momento para fazer, tudo bem. Marcos, é Sim. no PowerPoint mesmo que o senhor quis dizer ou é Excel? É, PowerPoint mesmo? PowerPoint, é. Tá bom. PowerPoint. É um slide, tá? Um slide no PowerPoint. O que vai ser feito no... Vocês vão me desculpar, mas vocês conseguem esticar mais uns minutinhos hoje? Tipo 15? Sim, à vontade. Rola? À vontade. Ok. Então vamos nessa. Eu preciso dar uma introdução aqui para isso aqui. O que é essa parada aqui, ó? Usa o Google também, tá? Usa o Google, que o Google é nosso amigo. Modelo conceitual clínica. Eu peguei um exemplo aqui na internet para usar com a gente. Estão vendo minha tela aí? Não, né? Mas isso aqui não tá bom não, viu? Não vou usar isso aqui não, vou usar outra coisa. O que é um modelo conceitual? PowerPoint. PowerPoint. Qual que é o segredo para desenhar um banco de dados? A gente vai, de novo, a gente vai desenhar e vai fazer essa atividade, mas para poder aprender e interpretar o que a gente vai usar depois. Não é porque a gente vai virar desenvolvedor de banco não, tá? Vou botar aqui, modelo conceitual, modelo de dados conceitual. Eu vou botar aqui clínica médica. Beleza. É isso que vocês precisam fazer, tá? Um slide com esse assunto aqui. O que é essa desgrama de modelo conceitual de dados? É uma coisa muito simples e é o primeiro passo para pensar num banco de dados. Começa com um quadradinho. Nesse quadradinho a gente vai pensar, por exemplo, cliente. Clínica tem cliente, não tem? Clínica tem cliente. O que mais que uma clínica tem? Só pensa assim, ó. Ó, e tem um detalhe. Isso aqui é uma atividade que exige de nós nível de abstração. Sabe o que é abstração? A gente precisa pensar abertamente, tá? Amplamente. O que mais que tem numa clínica além de cliente? Médicos. Esse é o exercício da abstração. O que mais que tem numa clínica além de médicos e clientes? Funcionários. Funcionários. Boa. O que mais que tem numa clínica? Medicamentos? Pode ser. O que mais? Equipamentos. Ou, ó, olha, e vocês estão seguindo a risca o que eu falei, né? Eu perguntei o que tem numa clínica. Mas olha só, a abstração é o que se faz também numa clínica. Consulta, certo? Principal, né? É o que se faz numa clínica, né? O que mais? Exames. Exames. Boa. Os agendamentos para as consultas? Puta, matou a pau.
Só que eu vou parar por aqui agora, tá? Porque senão começa a ficar mais complexo. E o objetivo não é criar uma coisa super complexa. É mais dizer para vocês, olha, isso aqui é modelo conceitual e é um bom primeiro passo para pensar num banco de dados. Como é que funciona isso? A gente jogou as peças no tabuleiro. Essas são as peças do tabuleiro, do nosso tabuleiro de clínica médica. É como se fossem as partes do nosso quebra-cabeça. Vamos começar a fazer uma ligação entre elas. O que eu ponho no centro desse quebra-cabeça? O que acontece? Por que uma clínica existe? É uma pergunta certa que eu estou fazendo, tá? Que ajuda a gente a responder. É dar atendimento médico. Dá atendimento, que a gente pode entender que são as consultas, certo? Sim. Então, assim, o atendimento médico, que é a natureza da consulta, é a natureza deste negócio, através das consultas dá o atendimento médico. Perfeito. Então, ela está no centro. Consulta é o nosso assunto central. Aí, a cliente tá conectado à consulta? Ó, eu vou usar aqui, tá? Esse conector. A consulta está ligada ao cliente ou o cliente está ligado à consulta? Quem que vem primeiro aqui? Quem vem primeiro, não. Quem que está ligado a quem? Consulta ao cliente. Tipo assim, ó. Peraí. Consulta Não, é faz o cliente cliente? está ligado à consulta. Cliente consulta. Cliente para Boa. consulta. Ó, acompanha o meu raciocínio, ó. O cliente faz a consulta. Ou, não, o cliente não faz uma consulta, né? Vai à consulta. Ele vai à consulta. Esse é o verbo. Então, ó, a gente acabou de fazer uma ligação aqui. Só no português, a gente nem precisou entender de relacionamento entre tabelas. No português, no raciocínio lógico, conceitual, a gente conectou uma entidade, o nome que eu vou usar, o que a gente colocou aqui são entidades. A gente conectou a entidade clientes à entidade consultas nessa direção aqui, ó, dizendo. E por que a gente conectou uma outra nessa direção? Porque a gente uniu elas com um verbo. Então, ó, cliente vai à consulta. Fechou? É isso, né? E o vai, ele pode ir várias vezes. Então, um cliente pode ir várias vezes em várias consultas, certo? Acabamos de achar um relacionamento aqui, ó, de 1 para N. Só que aqui vocês não vão precisar se preocupar com isso, tá? Não precisa dizer. Eu estou fazendo uma conexão com o que a gente falou agora há pouco. Alguém me ajuda a conectar cliente a outra coisa? Medicamento Medicamento conecta com quem? com cliente. E Medicamento. agendamento. Cliente médico. Agendamento. Mas aí poderia. Agendamento. Não, tem um problema aqui, ó. Medicamento, ele liga. Mas vai ser muito bom a gente explorar isso aqui. Medicamento liga ao cliente direto assim? Será que O medicamento Ele está tem que atrelado? passar na consulta primeiro. Passa pela consulta, pelos exames. Não, exames acho que não. Acho que vai Puta. médico e consulta. Isso, Travou já. Continua que vocês estão perto. Ó, Mas a é gente- interessante isso. A gente pode ligar medicamento à consulta? Uma consulta tem medicamentos? Qual que é o verbo aqui? Primeiro tem que estar ligado ao médico. Aí o médico tá ligado na consulta. Se a gente Médico? for levar. Não, Muito ó, exame. eu vou poupar vocês. Eu vou poupar vocês por causa do nosso horário, tá bom? Quando a gente se perde assim, ó, quando a gente se perde é porque tá faltando alguma entidade.
o medicamento, sim, quem sai de lá ou quem vai comprar é o cliente que compra. Mas até chegar na compra, o que acontece antes? Não precisa saber de banco. Olha só que legal o nível de abstração que a gente precisa ter. O medicamento está onde? Quando a gente compra o medicamento, ele está escrito onde? Na consulta? Não. Qual que é a ordem lógica da coisa para eu comprar um medicamento que é controlado? O que vem primeiro? Prescrição do médico. Você precisa passar com o médico primeiro. Então, e olha só como o modelo conceitual tem que obedecer a ordem lógica. Ó, cliente passa em consulta, que ganha uma prescrição que contém um medicamento. Certo? Ó, essa é a hierarquia da parada. E não é conhecimento de banco. Levando em consideração essa sua linha de raciocínio também, então o cliente ele deveria já passar pelo funcionário antes. Não, calma. Calma que aí... Por que calma? Porque o funcionário tem o seu papel. Vai chegar a hora da gente ligar ele, mas a gente precisa... Ao mesmo tempo que a gente abstrai quando põe todas as peças, a gente precisa ir parte por parte seguindo o fluxo natural. E vamos acabar esse fluxo aqui primeiro. A prescrição está ligada à consulta? Sim ou não? E em qual direção? É de onde para onde aqui? Uma consulta pode ter mais de uma prescrição ou uma prescrição pode ter várias consultas? A consulta pode prescrever vários medicamentos e procedimentos. Uma consulta, então, pode ter uma ou mais prescrições, certo? Exatamente. Então, o fluxo é esse, ó. Prescrição vem depois de consulta. Essa é outro indicativo para dizer o sinal da seta, tá? De onde para onde. E a prescrição, quem que eu ligo a quem aqui, ó? Natural, né? Uma prescrição pode ter um ou mais medicamentos. Então, é nesse sentido também, ó. Pá. Show? A gente chegou no fim da linha, falando de medicamento. A gente até pode continuar pensando e abstraindo para ver se tem alguma coisa além de medicamento, mas agora a gente dá uma paradinha no medicamento e vai pensar em outras coisas. Vou voltar agora, ó. Vou voltar para a primeira casa do tabuleiro aqui. E aí eu vou pintar aqui agendamento. Vamos conectar. É uma brincadeira de conectar. Vamos conectar agendamento? A gente conecta agendamento com quem aqui? E de onde para onde? Ah, perdão. Ó, deixa eu só para não ficar incompleto aqui, ó. Consulta gera prescrição, certo? Prescrição contém medicamento, certo? Não faz muito sentido quando a gente lê assim, parece que é um reflexo da realidade, né? É isso que a gente tem que seguir. Esse é o nosso... Aqui não é uma competência técnica. Essa é uma competência de abstração, de pensar naquilo que a gente pretende organizar de informação, mas o aquilo a gente precisa entender quais são as partes. Vamos voltar no agendamento? E aí? Liga quem com quem? Pá. Agendamento é... Eu vou ajudar vocês, tá? Agendamento, quem agenda? Funcionário. Não, quem que... Onde nasce? O funcionário, ele executa o agendamento, mas onde nasce um agendamento? Como que nasce um agendamento? O cliente pede, não é isso? Isso. Então, o cliente faz um agendamento e ele pode ter um ou mais agendamentos. Pronto, matamos aqui, ó. Conectamos o agendamento com o cliente. Só que não para por aí. Agendamento precisa ter um médico, não precisa? Disponibilidade do médico. Disponibilidade do médico. Cadê o médico? Ó, chama o médico aqui, ó. Deixa eu avivar ele aqui. Então, ó, eu vou dando falta das coisas. Uma metodologia é a gente, como fez aqui, já joga as peças todas que a gente já sabe no tabuleiro e vai ligando. A outra é começa pelo cliente e vai fazendo, vai pensando, vai ligando, vai criando, tá? Médicos. Então, médicos
Aí, ó, médico atende, certo? Um agendamento. E o funcionário, que o Fabrício tinha falado, a gente vai conectar ele aqui antes de acabar para não ficar no buraco negro. Quem faz o agendamento é um responsável, certo? Quem agendou? O funcionário agenda. Então, esse cara aqui, ó, faz ou realiza agendamento. Cliente solicita. Vou tirar exames, tá? Para facilitar. A gente acabou de desenhar o que a gente pode chamar de modelo conceitual de um banco de dados de uma clínica. Ou seja, o que é cada caixinha dessa aqui, ó? Que é, pensando no banco de dados? Uma tabela. Então, sabe aquela monte de confusão que a gente teve no Excel? Ah, eu crio tabela, não crio tabela. Lembra disso? Lembra da confusão? Quando a gente começa direito e cria um banco de dados partindo do conceito dele, a gente já não tem dúvida. A gente sabe que esse banco vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Só que a gente vai um pouquinho só mais. Pô, eu sei a tabela, mas eu não sei as informações. Eu vou saber também. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu vou criar um aqui CPF. Aí eu vou ligar lá. Balãozinho só. CPF. Nome. Nossa, e com esse trabalho aqui a gente vai ver quem é bom de PowerPoint e quem não é, hein? Eu vou te falar, viu? Isso aqui precisa ser meio artista para montar. Isso aqui, ó. Aplica aqui também, né? Então aqui vai ser, por exemplo, data de nascimento. Data de nascimento não. Data de agendamento. Ah. Putz, eu já vou agilizar, tá? Eu sei que tá puxado aí, eu não gosto de passar do horário, eu sei que vocês devem ter outras, e devem estar cansados, mas putz, se a gente parar já, acho que vai ficar chato. Mas a gente já vai fechar. Só para dizer aqui, ó, vou por 3 pontinhos para exemplificar. Então, ó, só para fechar modelo conceitual, criação de banco. Esse é o primeiro passo. Esse é o pulo do gato. Aqui a gente consegue entender como o banco deve ser desenvolvido, diagramado. E assim a gente entende. Quando a gente recebe um monte de tabela e a gente monta isso aqui, a gente sabe do que a gente está falando e quem é quem, como elas se conectam. Quem que viabiliza essa seta aqui na prática é a tal da chave primária. Então, como a gente está vendo aqui, ó, em clientes, a gente precisa ter chave primária. Como ela está conectada em consultas, eu preciso encontrar na base de consultas a chave primária de clientes, que aqui vai ser chave estrangeira. Então, ó, eu preciso ter a chave primária de clientes como chave estrangeira nessas duas entidades, ó, agendamentos e consultas. Eu já sei que eu preciso, antes de criar o banco. Porque na lógica, no conceito desse assunto, é assim que eles se relacionam. Preciso ter o CPF do cliente em outras tabelas? Não. Não preciso ter em prescrição. Por que eu não preciso ter o CPF do cliente na prescrição? E mesmo assim consigo ligar uma coisa com a outra? Porque, veja só, CPF, que é chave primária aqui, chave primária aqui, eu vou relacionar com CPF, que é chave estrangeira. Estrangeira, aqui.
certo? Mas essa tabela de consultas precisa ter também uma chave primária dela. A chave primária dela vai ser o quê? Tem um código de consulta, tipo CRM? Não tem. Quando não tem uma chave natural, CPF, CRM, chave natural, eu crio uma chave qualquer. Eu invento. ID consulta. Ou seja, o ID consulta vai ter um número numa linha só, que é único. O ID consulta da consulta vira chave estrangeira na tabela de prescrição. E aí ele liga os pontos. Se eu consigo ligar essa tabela com essa por aqui, eu continuo conseguindo ligar esse registro amarrando o ID com o ID. Então, eu chego na tabela prescrição do cliente, fazendo união pelo CPF primeiro e depois pelo ID da consulta. Beleza? Não tem o CPF na tabela prescrição, mas eu consigo chegar lá através do relacionamento entre elas, seguindo a hierarquia. Ficou confuso, né? Não ficou confuso? Show. Então, ó. Nós temos um problema agora. Eu fiz o modelo conceitual com vocês. Então, o nosso trabalho pode ser fazer um modelo conceitual de outro assunto. Beleza? Vocês topam? Eu ia pedir para fazer, então, vamos fazer um modelo conceitual de clínica. Não, já está feito, né? Aí vai ficar fácil. Juro, mais 5 minutos. Vocês aguentam? 5? Essa aqui é a tarefa 1, tá? Começar a pensar num... eu quero fazer um banco de dados de biblioteca. Quero fazer um banco de dados de carros, loja de carros. Quero fazer um... Pensa num negócio. Pensa num negócio para pensar que tipo de banco vocês querem criar. Cria o modelo conceitual, que é esse aqui. E depois disso, quando vocês já souberem quais são as tabelas e quais são os campos, beleza? Ó, eu já sei aqui quais são as tabelas, quais são os campos. Vocês vão para o DB Designer. No DB Designer, olha só, clientes, não é isso? Com CPF e nome? Lá no DB Designer, é só abrir. O único problema é que está em inglês, mas dá uma googada lá para quem precisar. Tem uma caixinha de ferramenta aqui na esquerda, ó. Tá vendo esse bichinho aqui, ó? New Table. Estão vendo aí? New Table. Ó, clicou, arrastou. Botão da direita, Edit. O Debeaver é igual, Marcos? O Debeaver não. O Esse Debeaver, informa de ele acessa o banco, o Debeaver. Esse aqui não acessa o banco, sabe? Ele é só um documento, assim. Ele não acessa o banco direto para você fazer um select na base. O Debeaver, ele é como se uma janela, assim, para você poder acessar os dados mesmo do banco, sabe? Peraí. Aqui, ó. Não, vamos por partes, vai. Vai ficar muito atropelado. Vamos fazer o modelo conceitual. Na segunda-feira, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês criarem um modelo lógico no DB Designer, tá? E aí na segunda eu mostro para vocês como sair daqui e criar um modelo lógico no DB Designer. Fechou? Vai ficar melhor, senão vai ficar muito atropelado. Modelinho conceitual, então. Isso aqui é um primeiro passo, assim, sensacional para iluminar o nosso caminho para criar um banco de dados. Beleza? Mais uma vez aí, desculpa pelo horário estendido. Não foi possível
consegui, não fui capaz de terminar no horário hoje, de novo. Excelente final de semana para vocês. Muito obrigado por estarem comigo aqui essa primeira semana. Tenho certeza que vocês estão entretidos aí, dá para ver. Que bom. E vamos em frente. Ó, terminamos semana 1 de 4. Então, parabéns aí para vocês e bom descanso, bom final de semana. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Marcos, sobre o que vai ser nós vamos criar o modelo conceitual, porque a clínica médica já foi, né? Pode inventar, tipo, Vai sei ficar lá. aberto. Pode inventar, sei lá. Eu gosto de carro antigo, né? Aí eu pensei em criar para uma loja de carro, sabe? Uhum. Então pense em alguma coisa que você goste. Só toma cuidado. Não precisa fazer uma coisa muito grande, porque o importante mesmo não é volume aqui. O importante é entender os conceitos. Se tiver meia dúzia de tabelinhas, 4, tá ótimo. Tá ótimo. O importante é fazer as conexões no conceito correto. Tá? Essas que a gente fez aqui. Eu vou colocar isso aqui lá no nosso Discord. Mas, ó, você botar no Google modelo conceitual de banco de dados, vai vir uma tonelada de coisa lá, tá? Óbvio que, né, pô, o barato é a gente criar, né? Mas ali dá para ter umas referências, né? Tá bom? Certo. Obrigado. Obrigado por hoje. Obrigado. É nóis. Obrigado a vocês. Obrigado. Bom resto de semana para vocês. Bom final de semana. Até semana que vem. Até. Valeu, Max. Valeu, galera. Bom fim de semana. Tchau. Valeu, Boa Max. noite. Tchau. Semana, Tchau, gente. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.